Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salto do desenvolvimento. É uma coisa que você nunca ouviu falar antes de ser mãe, mas depois que você tem um bebê no colo, você percebe que todas as mães à sua volta já sabem sobre isso. Mas a gente, na verdade, só ouve e procura saber depois que está vivendo. O que são os saltos de desenvolvimento? O que eles causam? Quantos são? E o que você pode fazer para atuar da melhor forma possível é o que eu vou te falar nesse vídeo. Eu sou a doutora Natasha Dalcon, médica pediatra com mais de 10 anos de experiência em consultório, mais de 5.000 pacientes atendidos. E com tudo isso, foi como eu consegui achar dicas para você atravessar essas fases que não são nada fáceis. O salto do desenvolvimento nada mais é que um ganho neurológico que o bebê tem. Imagina como ele nasce. Ele praticamente não se mexe, ele só chora para mamar, para trocar e para dormir. E ele termina 1 ano e meio depois, uma criança que anda, corre, está quase falando, movimentando, subindo, descendo e mostrando os desejos. Para ele sair daquele ponto de recém-nascido, quase um boneco, para 1 ano e meio, um ser humano com muitas vontades, ele teve que atravessar muitos processos. Cada ganho neurológico importante traz para esse bebê uma desorganização do cérebro. Ele fica realmente agitado. É como se você fosse viver um grande dia amanhã. Se alguém virasse para você e falasse o seguinte: amanhã a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza absoluta, eu só estou te avisando. Você não conseguiria dormir. Você ia ficar extremamente agitado, uns mais e outros menos. É isso que acontece com os bebês também. Por isso que alguns bebês demonstram muito mais os saltos e os outros menos. Então, a cada ganho neurológico desse bebê, ele vai acabar se desorganizando neurologicamente e demonstrando isso geralmente com choro, apego e irritação. Como é que eu posso falar isso melhor para vocês? É um bebê que nada tá bom. Eles são divididos em 10 saltos, do nascimento até 1 ano e meio. O primeiro salto começa com 1 mês, o segundo salto com 2 meses, 3 meses, 4 meses e meio, 6 meses e assim por diante. Então vocês veem que eles são muito recorrentes e eles têm os tempos muito variáveis. Os primeiros saltos de 1, 2 e 3 meses, eles geralmente duram 1 dia, 2. Agora já o salto do 4º mês, que é o de 19 semanas, ele geralmente dura semanas. E o que o seu bebê faz? Ele se apega a você, porque ele está inseguro, ele está agitado, o cérebro dele está um turbilhão. E aí com isso, ele quer voltar para o que traz segurança. Então ele chora bastante, ele se apega a você e ele fica irritadiço. Muitos bebês, a grande maioria, vão mamam mais, porque a gente sabe que o mamar não é só alimento. Muitas vezes eles mamam por segurança, que o diga a sucção não nutritiva. E a sucção não nutritiva pode ser no peito da mãe, pode ser na própria chupeta. Por que acalma? Porque sugar é calmante para o bebê. Então a maior parte dos bebês mamam muito mais, principalmente de madrugada. Então a regressão do sono é muito forte. Agora, se o seu bebê não demonstrou aquele salto, não tem nada de errado, não significa que ele não passou. Ele passou, só que ele encarou aquilo mais tranquilamente. Mas se o seu bebê está demonstrando o salto, ficando mais irritado, regredindo no sono e demandando mais de você, calma. Agora eu vou te dar dicas para que você possa atuar nesse salto e sair dele da melhor forma possível. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês curtirem o meu canal e acompanharem todos os vídeos. Tem muita coisa legal lá também. O que eu posso dizer para contribuir nesse período que não é nada fácil? Porque por vezes você lutou muito para chegar até onde você estava.
num sono de qualidade, ou às vezes você ainda nem conquistou e veio um salto e piorou tudo. Aquele bebê que passa o dia inteiro sem nada tá bom. Sentado não tá bom, em pé não tá bom, andando de carrinho não tá bom, nem mamando às vezes tá bom. Por muitas vezes, até alguns bebês param de mamar. E isso acabam até enlouquecendo as mães, porque elas estão acostumadas com a demanda e o bebê não mama e só chora. O que você pode fazer? A primeira coisa é entender quando o salto vem. É importante você saber o que está para acontecer. Quando a gente fica preparada para o processo, a gente tem mais força para vivê-lo. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, isso gera um desespero, porque a gente não sabe se o bebê está mal, se ele tem alguma coisa física, alguma dor clássica, é a dor do ouvido, todo mundo tem medo, e às vezes não é isso. Se você sabe exatamente aonde o seu filho está, em que salto ele está próximo, quando ele começa a acontecer, você já imagina o que fazer e como ele vai se manifestar depois daquilo. A minha principal dica que eu tenho para falar para vocês é que vocês tentem não regredir hábitos conquistados. Eu vou eleger um grande salto para falar, que é o quarto salto, o das 19 semanas, que dá mais ou menos 4 meses e meio. Ele é um salto muito difícil. Os bebês que não manifestam muito forte ele, manifestam de 6 meses, que é o próximo. Então, entre o quarto ou o quinto salto, o bebê vai dar bastante trabalho de madrugada. Então, aquele bebê que estava começando a dormir bem, ele regride e ele passa a acordar de hora em hora. E isso dura por semanas. Você na exaustão, porque uma coisa é aguentar 1, 2, 3 dias. Agora, uma semana depois, você já está exausta de acordar de hora em hora. Aquele ritmo de recém-nascido não te cabe mais. A gente nem percebe que saiu dele até que volta com 4 meses e meio. E aí, por exaustão, você acaba optando por caminhos mais curtos. Eu brinco, eu sempre falo assim, na maternidade, os caminhos mais curtos geralmente não são os corretos. A maternidade é maravilhosa, é a coisa mais preciosa que você vai viver na sua vida, mas ela dá trabalho. Então, os caminhos mais longos, geralmente, é o que está certo de percorrer. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode pegar o seu bebê que estava dormindo aí no intervalo de 4 horas de mamada, ou às vezes até mais, e ele regrediu no quarto salto e está acordando de hora em hora. Se você der peito imediatamente, em 5 minutos ele vai dormir. Se você segurar, acalentar, dar carinho, bater no bumbum no berço, acalmar, tentar de tudo sem dar mamar, esse processo de fazê-lo adormecer vai durar aí uns 40, 45 minutos, às vezes até um pouco mais. Os 5 minutos é muito tentador, mas como eu te disse, geralmente o caminho curto não está correto. Por que não? Porque o bebê, ele vai se acostumando àquele ritmo de hora em hora de mamar. E aí o salto que era para durar uma semana, por vezes até 2, ele vai embora. Mas o costume do bebê de mamar de hora em hora permanece. Então, se você sentar numa roda de mães, você vai ouvir muitas vezes essa história clássica. Meu filho até que dormia. Aí chegou com 4 meses, ele regrediu e aí ele passou a mamar de hora em hora e nunca mais parou. É o salto. Então, cuidado. É melhor que você viva os 40 minutos, 45 minutos ali no momento, durando 1, 2 semanas. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu sei. Eu também vivi. Nada fácil é. Só que é melhor 2 semanas muito intensamente e depois você voltar para onde você estava do que ir nos 5 minutos e isso se manter de hora em hora pelos próximos meses ou anos até. Então, cuidado com os hábitos. Cuidado com a regressão das mamadas. Cuidado se você
Não tenha o seu filho na cama compartilhada. Não traga num salto, porque depois, para tirá-lo, é muito difícil. Os hábitos adquiridos podem ser mudados. Ninguém é uma pedra, nem os bebês. Então, eles podem sim mudar. Só que vai gerar em você um trabalho muito grande, maior do que você no salto. Então, é melhor que você atue no salto para que não adquira o hábito do que adquiriu e depois modificar esse hábito. É menos trabalhoso. Então, grande dica que eu tenho para te dar: não regrida nos saltos. Atravesse o processo intensamente. Eu sei, com bastante cansaço, mas eu te prometo, assim que o salto passar, ele volta para onde ele parou. Então, eu dei o exemplo do quarto salto. Então, lembre e, se for necessário, anote como era o seu bebê. Anote uns 2 dias da vida do seu bebê, quando ele tiver com 3 meses e meio, por aí. Que horas ele acorda? Todo dia, a hora que ele mamar, você anota, de madrugada também. Por quê? Porque quando vier o quarto salto, você relê aquilo. E aí você lembra de como ele era com 3 meses. Então, o bebê de 3 meses já fazia 5 horas de intervalo. Ele não precisa, com 4 meses e meio, quase 5, regredir para de hora em hora. Ele menor aguentava, agora também. Agora, isso não significa que você não possa atuar. Você pode acalentar, você pode dar carinho, você pode dar segurança. Eu não estou te pedindo para não aparecer e deixar o seu bebê chorando. Eu estou te pedindo para não adquirir hábitos ruins que podem permanecer depois. Então, se fixe na rotina que existia antes do salto. O salto vai embora e o seu bebê vai voltar ao que era. E com isso, a cada salto que passa, você vai ganhando força e você vai estar preparadas. Porque não é só de saltos que existem problemas na vida de um bebê. Nascimento de dente também causa, doenças também causam, mas se você sabe que isso vai passar e a forma correta de agir, é como você vai ganhando força para atuar perfeitamente e atravessar esses processos e depois voltar ao que era. Eu espero aqui ter ajudado e quero que vocês comentem, compartilhem com quem está vivendo. Vamos tentar sempre ajudar outras mães que estão vivendo o processo e que durante um salto acham que a vida acabou, que nada vai voltar ao que era. O cansaço faz de nós querer desistir. Então encaminha para essas mães que às vezes precisam só de um empurrãozinho para continuar no caminho correto. Continue me acompanhando aqui no canal, porque tem esses e muitos outros vídeos com conteúdo bem legal para te ajudar nessa vida materna.